Fala pessoal, nessa aula a gente vai então desenvolver o nosso layout, a nossa visualização dos dados que a gente criou anteriormente, que são as nossas tabelas. Então nessa aula a gente vai aprender a desenvolver esses botões aqui, a gente vai colocar também esses botões de formulários, né, que são os options buttons, as text box, vamos colocar esses ícones aqui, vamos criar esse layout aqui de tabela, vamos colocar também esses dois botões de rolagem, vamos inserir essa parte de total de pedidos, e também aqui os nossos ícones, né, para a gente cadastrar um novo pedido, né, o nosso cardápio, né, a gente vai colocar esse aqui também, que ele aumenta aqui a nossa tela, para ficar melhor a nossa visualização. E a gente também vai criar, então, a parte de entregas aqui, que é a parte onde a gente consegue visualizar a parte de entregas aqui, de pagamentos dos nossos entregadores. Então, a gente também vai criar todos esses botões aqui, tudo certinho a nossa visualização. Então, a gente vai fazer essas duas telas hoje, né? A tela de pedidos e a tela de entregas. Então, bora para nossa aula. Então, aqui no nosso sistema, eu já deixei ele aberto aqui no nosso projeto, a gente já criou, então, as nossas 5 tabelas. E agora a gente vai criar mais uma aqui, vamos até, inclusive, colocar ela aqui para trás. Vamos colocar aqui o nome dessa planilha de gestão, pedidos, tudo junto, tá? Eu sempre trabalho com tudo junto assim, fica mais fácil para a gente se localizar. E agora sim a gente vai criar a nossa front-end. Então, aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar os nossos dados. Então, eu vou colocar aqui, a partir da coluna 2, na linha 9, eu vou colocar aqui os dados que vai aparecer, né, do meu relatório aqui. Então, eu vou colocar aqui, eu quero que apareça o número do pedido. Então, número, pedido, vou colocar assim. Depois, eu quero que coloque a data, a hora de abertura, a hora de fechamento. Lembrando que vocês podem colocar os títulos de acordo com a necessidade de vocês. Hora do fechamento, o cliente. Depois a gente vem para contato, né? A gente precisa ver o contato com mais facilidade. Vamos colocar valor total aqui. A forma de pagamento. Também vou querer visualizar aqui o tipo de entrega. Vou colocar tipo entrega. E vou colocar aqui também o status do meu pedido. Então, vai ficar essas informações aqui que a gente vai precisar. Vou colocar aqui, sem aumentar. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou ajustar aqui o tamanho das minhas colunas, tá? Então, a data, eu acho que um tamanho assim tá perfeito. Da hora de abertura, eu vou colocar hora abertura só. Hora abertura, para ficar menor, porque a gente não precisa de um tamanho muito grande para o horário. E hora fechamento aqui também eu vou colocar menorzinho. Então, esses dois aqui, eu vou deixar o mesmo tamanho. Vou aumentar um levezinho assim, para ele não ficar muito colado. Beleza. Depois do hora fechamento, a gente tem um cliente. O cliente eu vou deixar um pouquinho maior. O contato dele. O valor aqui, a gente pode deixar esse tamanho, fica bom. A forma de pagamento um pouquinho maior. O tipo de entrega e o status. Então, mais ou menos esses tamanhos aqui que a gente vai deixar. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos configurar já as nossas linhas. Então, as nossas linhas, vou colocar aqui até a 24. Então, primeiro vamos configurar esse título aqui. Então, eu vou selecionar isso aqui. Vou escolher uma fonte. Aqui eu vou deixar a Montserrat, tá? E eu vou colocar aqui o tamanho dessa fonte de 10. Acho que ficou bem bom esse tamanho. A gente vai colocar o texto também centralizado. E agora a gente vai ter que aumentar um pouquinho essas nossas colunas aqui, porque ficou muito pequena. A gente aumentou um pouquinho o tamanho do texto aqui, certo? Vou deixar um pouquinho maior essa. Beleza, vou deixar desta forma aqui. Então, agora aqui, a gente vai aumentar também, eu vou deixar em 40 pixels, tá? A altura 30. Vou deixar desta forma aqui. Vou selecionar isso aqui. A gente vai selecionar aqui a cor da linha. Então, a gente vem aqui em borda, né? Cor da linha. E a gente vai colocar um cinza bem clarinho, porque eu quero só uma leve cor aqui. Vamos deixar esse branco plano de fundo mais escuro, 25% aqui dessa primeira coluna aqui de cores.
dessa forma. E eu vou colocar aqui e vou colocar também a borda superior e vou colocar a borda inferior. Desta forma aqui. Se a gente tirar a borda aqui, ó, exibir, tirar a linha de grade, veja que agora eu coloquei a borda somente em cima e embaixo, não coloquei dos lados. Desta forma aqui. Voltando aqui, então, agora a gente vai selecionar todas essas linhas aqui. Agora a gente vai selecionar da coluna 2, da linha 10, né, até a coluna 11, que é o final aqui. Vamos vir aqui e vamos colocar também essa borda, desta forma. Agora, a gente vai selecionar isso aqui. Vamos vir aqui no pincel de formatação e vamos arrastar aqui até a linha 24, tá bom? Desta forma aqui. Feito isso, agora se a gente vir aqui, ó, em tirar a linha de grade, já está formatado aqui a nossa tabela aqui de visualização de dados, ok? Bom, criamos aqui então a nossa tabela, né? Vamos selecionar essa parte, vamos também mudar a fonte aqui para Monte Serrate. E aqui a gente vai deixar aqui o tamanho de 11, não, a gente vai colocar 9 ou 8. Vamos colocar 8. Então, quando a gente escrever, ó, vai ficar um tamanho legal. Até dá para colocar um 10, que eu acho que vai ficar melhor a visualização. Vamos colocar aqui também para centralizar na nossa tela. E a gente pode colocar aqui também uma cor um pouquinho mais clara, mais clean. Então, eu vou colocar esse texto aqui mais clarinho. E aqui, a gente vai colocar um pouquinho mais escuro. Para dar um destaque. Beleza, então testamos aqui tudo certinho. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar os nossos botões aqui em cima, né? Os nossos ícones. Então, a primeira coisa, a gente vai vir aqui em inserir, forma. E aí, a gente vai fazer igual eu fiz a demonstração. Então, pra gente fazer igual eu fiz a demonstração, eu utilizei este daqui, ó. A gente pode utilizar tanto esse, né, o único com canto arredondado, ou esse aqui, mas tem vários outros aqui que a gente pode utilizar, tá? Então, eu vou mostrar igual eu criei. Então, eu criei esse daqui, ó. E aqui a gente pode ajustar ele conforme as nossas necessidades. Então, eu vou colocar mais ou menos assim, e aqui, ó, eu vou dar uma leve puxadinha a mais, para ele ficar um pouquinho mais quadrado ali. Então, desta forma aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Aqui eu vou deixar um pouquinho menos também, para não ficar tão arredondado. Eu vou vir aqui em exibir linha de grade para ficar mais fácil da gente trabalhar. Então, aqui eu vou posicionar em cima da linha 4, porque o layout a gente tem que trabalhar também com precisão. A gente vai vir aqui em forma de formato e vamos escolher a cor. Então, sempre quando a gente vai escolher a cor, quando eu vou escolher a cor, eu sempre vou lá no site, no Color. Então, eu vou abrir aqui o Chrome, vou selecionar aqui e vou vir aqui, ó, no Colors. Então, você vai selecionar aqui o primeiro, Colors, e aqui eles geram paletas de cores bem legais pra gente utilizar. Então, eu gosto bastante desse site aqui e eu vou mostrar pra vocês como é que funciona ele. Então, ligar o gerador. Então, aqui no ligar o gerador, ele já gera algumas paletas. E conforme você vai apertando a tecla espaço, ele vai gerando novas cores. Então, aqui a gente pode gerar várias cores, várias paletas bem legais pra gente estar utilizando. Mas eu queria uma paleta meia pronta já, então a gente pode vir aqui, ó, em ferramentas, explorar paletas. Então, aqui dentro ele já tem, ó, várias paletinhas prontas que a gente consegue utilizar e pegar as cores. Então, por exemplo, eu gostei bastante, vamos pegar uma aqui desta, vou pegar uma mais colorida para ficar parecida. Vamos pegar essa aqui. Então, eu gostei bastante dessa. Eu clico aqui, ó, nesses 3 pontinhos e a gente vem aqui em visualizar a paleta. Então, paleta aberta. A gente vem aqui em paleta aberta, ó. E aí, ele aparece aqui pra gente e a gente consegue colocar a cor. Então, se a gente vir aqui, ó, em cima, a gente consegue colocar o RGB. Ou a gente pode deixar em hexadecimal mesmo e a gente copia isso aqui, né? Ó, copiado. E a gente vem aqui agora, ó, se a gente selecionar aqui em forma de formato, preenchimento, a gente coloca mais cores, vem aqui, cola. Põe o hashtag aqui e colar. Veja o que acontece, ele pega a cor que a gente colocou aqui. Então, a gente consegue montar uma paleta de cor bem legal, porque aqui ele gera paletas de cores que combinam, a gente consegue visualizar as cores, e aí fica bem interessante o nosso sistema. Então, se a gente for criar uma paleta de cor parecida com essa daqui, é muito simples, né? A gente vem aqui, ó, clica em copiar e adiciona aqui na nossa caixinha. Então, eu vou copiar outra aqui, vou colocar mais cores e vou colocar aqui dentro, então, a nova cor.
ok? Então, aqui ele já gera as paletas de cor certinha pra gente. Eu adoro usar esse color porque a gente consegue fazer as combinações de cores bem legais e o nosso sistema também fica bem harmônico. Eu gosto bastante de trabalhar com essa parte de paletas de cor. E a identidade visual, né, de quem vai utilizar esse sistema precisa estar de acordo para ficar uma visualização mais legal, né? Um sistema mais bacana. Beleza, pessoal? Mas aqui eu vou usar a identidade visual que eu já demonstrei para vocês do self-delivery mesmo. Então, aqui, nesse primeiro, eu utilizei esse verdinho aqui. Então, eu vou colocar aqui o verdinho. Ele não vai ter borda, então a gente vai tirar essa borda aqui. Vamos deixar desta forma. E a gente vai colocar uma sombra nele. Uma sombra bem leve. A gente vai colocar essa sombra aqui, ó. Deslocamento superior esquerdo, desta forma aqui, para ele ficar ressaltado para cima. Depois que a gente criou esse, eu vou apagar esse aqui, para a gente já pegar o mesmo formato desse. Já vamos escrever aqui pedidos e já vamos formatar o texto para depois a gente copiar o mesmo botão para todos eles. Vamos aumentar aqui o nosso título, vou deixar um pouquinho menor e vamos colocar aqui também a nossa cor. Eu vou utilizar, aqui, texto, eu vou utilizar uma cor mais escurinha, mas não tão preto, tá? Então, eu vou pegar aqui na paleta dos pretos, ó, vou pegar o terceiro aqui de baixo para cima, desta forma aqui. Pedidos. Agora, a gente vai pegar, vai pressionar o Ctrl, vai clicar sobre essa forma e vai arrastar com o Ctrl pressionado. Solta o Ctrl, agora você já criou uma igualzinha ao outro. E aqui a gente vai colocar, então, entregas. Entregas. E depois a gente vai colocar aqui ajustes. Certo? Então, já criamos os nossos 3 menuzinhos aqui. Para ficar bem certinho, eu vou selecionar os 3, eu vou vir aqui em forma de formato e vou colocar aqui alinhado e distribuir na horizontal. Então, ele vai ficar a mesma distância, todos eles bem certinho aqui para mim. Agora, esse de entregas aqui, a gente vai colocar a cor de amarelinho. Então, a gente vai utilizar o amarelo. Podemos utilizar esse mais clarinho ou esse, né? Vamos utilizar o mais claro. Até vou trocar o verde e vamos utilizar um pouquinho mais clarinho aqui. E aí, aqui em ajustes, a gente vai utilizar o azul. Então, o azulzinho, a gente vai utilizar a mesma coisa, tá? O mais clarinho aqui. Beleza. Desta forma aqui, a gente já criou, então, os nossos 3 menus aqui. Agora, a gente vai selecionar da coluna 2, da linha 5 até a coluna 12. Aqui, a gente vai selecionar e a gente vai colocar uma borda superior, desta forma aqui. Feito isso, a gente vai pegar isso aqui agora e vamos ver se eles estão na mesma altura, tá? Então, a gente vai posicionar aqui na mesma altura. E vou dar um leve puxadinho para cima para ele aparecer a minha linha embaixo que a gente acabou de criar. Então, se eu vir aqui em tirar a borda das minhas células, veja que a gente criou uma linha aqui embaixo, ó, que fica de fora a fora. Então, eu quero que esses nossos controles aqui, eles fiquem bem certinho em cima da linha, ó. Veja que agora ele ficou bem certinho em cima da linha, ficou bem legal a posição aqui. Bom, feito isso aqui, então, a gente já criou o nosso menu. Agora, a gente vai vir aqui em inserir, a gente vai inserir as bolinhas aqui no final. Então, pressiona o Shift e arrasta, que ele vai transformar essa bolinha numa bolinha perfeita, né? De todos os lados do mesmo tamanho. Então, eu vou colocar aqui um tamanhozinho de 5 por 5 aqui. Pode ser até ser menor, põe 4 por 4. Desta forma aqui. Agora, a gente vai tirar a borda. E vamos colocar aqui as mesmas cores que a gente colocou ali nos nossos botões. Então, é o verde. Vamos pressionar o Ctrl e arrastar aqui mais 2 vezes. Agora, a gente vai ajustar, alinhar na horizontal e vamos também alinhar na parte superior para ficar da mesma altura. Depois disso aqui, então, a gente vai alinhar essas bolinhas na nossa linha que a gente acabou de criar aqui na linha 4. Então, a gente vai colocar aqui, ó, alinhado na coluna 12, na linha 4. Acho que eu vou aumentar para 5, acho que vai ficar mais legal as nossas bolinhas aqui. Desta forma. Vou até puxar um pouquinho mais para o lado e vou alinhar novamente elas aqui na horizontal. Então, alinhar, distribuir na horizontal para ficar certinho ali. Bom, depois que a gente fez isso, agora a gente vai mudar as cores. Então, essa segunda bolinha aqui, ela vai ter a cor
a amarelinha e essa outra aqui vai ter a cor azulzinha. Feito aqui as nossas cores, a gente também vai criar mais um botão. Vamos inserir aqui um botãozinho, pode ser um retângulo arredondado. Vamos pressionar o Ctrl para criar um quadrado perfeito. Vamos criar aqui dentro e aqui em cima. Bem aqui. E a gente vai colocar esse botão da cor laranjado, sem borda aqui também. Feito isso, a gente vai colocar um efeito de sombra e essa sombra a gente vai colocar centralizada, desta forma aqui. Aqui nas nossas bolinhas a gente vai colocar uma sombra também. Então, efeito de sombra e a gente vai colocar o sombra centralizado também, desta forma aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Vai selecionar tudo isso aqui que a gente criou. Vamos vir aqui com o botão direito, e aqui em formatar objeto, e a gente vai vir aqui na sombra, e a gente não vai deixar esse preto aqui, a gente vai deixar um mais clarinho, uma sombra mais neutra. Mas eu mudei a cor da sombra e aí mudou também o jeito da sombra, então a gente vai ter que selecionar esses aqui, que é diferente. Vamos mexer aqui na sombra, colocar a sombra aqui novamente. Esqueci desse detalhe. Opções de sombra, e aqui a gente muda, então, para uma cor mais clarinha, tá? Fica mais neutro, eu gosto mais de utilizar. Então, esses aqui que são todos iguais, vamos colocar aqui a cor clarinha, por esta. E vamos colocar aqui também o efeito de sombra centralizado. Feito isso, agora sim. E agora a gente vai vir aqui em inserir ícone. A gente vai pegar um ícone aqui, que é uma setinha com duas setas. Uma haste com duas setinhas para a gente colocar essa daqui. Então, inserir. Vamos diminuir aqui o tamanho. Ainda tá grande. Beleza. Vamos selecionar essas duas. Vamos alinhar elas. Tudo centralizado, bem certinho. E agora a gente vai colocar essa cor aqui. Vamos pegar aqui o painel de seleção que fica mais fácil. O gráfico. E vamos colocar uma cor para esse gráfico aqui mais clarinha, que não precisa ser tão escura. Vamos pôr essa daqui. Isto. Desta forma aqui. Agora a gente vai pegar este daqui, que são os dois, e a gente vai criar um agrupamento aqui para ficar certinho. Então, a gente já criou aqui a primeira parte do nosso layout. Se a gente vir aqui em exibir, tirar as linhas de grade, veja que já tá ficando um layout bem legal. E agora, o que a gente vai fazer? Vai criar também dois ícones aqui, que vai ser o nosso cardápio e o nosso pedidos, né? Então, a gente vai vir aqui em inserir ícones. Vocês podem também pegar os ícones da internet, vocês que vejam o que agrada mais os olhos de vocês. Bom, aqui dentro a gente vai pegar então o novo pedido, a gente vai colocar um formato de lista aqui mesmo. Vou colocar esse daqui que eu acho que fica bem legal. E a gente vai pegar também um livro para dizer que é o cardápio. Então, esses dois aqui. Bom, agora a gente vai juntar os dois aqui, vamos diminuir o tamanho, deixar um tamanho menor. Tamanho que fica legal aqui. Alinhar os dois aqui, também aqui em alinhar, certinho. E agora a gente vai colocar uma cor. Aqui os dois, vou deixar um azulzinho, cardápio azul, e o de novo pedido aqui eu vou deixar verde. Desta forma aqui, eu acho que vai ficar bem legal o nosso cardápio. Ou eu posso deixar os dois verdinhos, né? Os dois verdes também acho que vai ficar melhor. Desta forma aqui. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai inserir os nossos ícones de filtros aqui. Então, a gente vai vir aqui em inserir novamente, ícones. E agora a gente vai procurar aqui os ícones de pesquisa, que vai ser essa lupa que a gente vai utilizar, né? Pra gente conseguir pesquisar o nome do cliente. A gente vai utilizar também, de novo, né? Aquela listinha, que é o número do pedido. A gente vai utilizar também um calendário para a gente conseguir filtrar por data, né? Indicar que é por data. Desta forma aqui. Vamos inserir. Agora a gente vai trabalhar com cada um desses ícones aqui.
Agora a gente vai selecionar os ícones, a gente vai diminuir o tamanho, então eu vou deixar mais ou menos eles num tamanho de 7. Eu acho que vai ficar legal esse tamanho. E a gente vai posicionar eles, então, aqui na nossa coluna 6. Então, antes da gente iniciar o restante, vamos selecionar tudo isso aqui. E vamos vir na propriedade para eles não se mexer quando a gente ajustar alguma célula, tá? A gente vai fazer isso. Então, a gente vai vir aqui, ó, com o botão direito, clique aqui, tamanho e propriedade. E aqui em propriedades, a gente vai colocar não mover ou dimensionar com a célula. Desta forma aqui. Feito isso, agora sim a gente consegue redimensionar as colunas e ele não vai ficar mexendo. Então aqui na linha 6 a gente vai colocar 28 pixels aqui, beleza? E agora a gente vai posicionar então essas nossas caixinhas aqui. Vou selecionar tudo isso aqui. Vamos exibir aqui a nossa linha de grade, que fica mais fácil para a gente conseguir pôr. Vou selecionar tudo isso aqui. Vou vir aqui e alinhar ela certinha. Aqui eu vou trazer um pouquinho mais para cá. Beleza. Agora eu vou selecionar e vou ajustar mais ou menos no meio aqui dessa linha 6 aqui. Bom, agora a gente vai vir aqui em desenvolvedor. Se essa abinha não estiver aparecendo para vocês, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão vir aqui com o botão direito, ó, aqui na barra de opções, vim aqui, ó, em personalizar a faixa de opções. Clicou aqui, ele vai abrir essa janela de opções do Excel. Vocês, provavelmente, se não estiver aparecendo no desenvolvedor, ele vai estar aparecendo assim, ó, desmarcado. Então, vocês marcam e pressionam OK. Aí ele vai aparecer aqui essa guia desenvolvedor. Então, aqui nessa guia desenvolvedor, a gente vai colocar em modo de designer e vamos inserir aqui, então, os nossos controles. Então, a gente vai inserir controles de formulário. Então, o primeiro controle que a gente vai colocar aqui vai ser a nossa text box, né? A nossa caixinha de texto. Só que a caixinha de texto, ela não tem controle de formulário. Então, a gente vai colocar no ActiveX mesmo, tá? Então, vamos clicar aqui, soltou. Aqui a gente vai posicionar mais ou menos no meio também dessa linha. Vamos aumentar aqui o tamanho dela. Certo? Propriedades, ó, a gente consegue vir aqui em propriedades. Conseguimos mexer aqui nessa caixinha de texto. A gente consegue colocar aqui, ó, como opaco, né? Então, a gente tira o backstyle, tira a cor de fundo dessa caixinha. E aqui no border style, a gente pode colocar como single ou none, tá? Eu gosto de deixar como single e aqui a gente pode colocar uma borda. E a borda, a gente pode escolher uma cor também. Mas a borda aqui eu vou deixar um cinza bem clarinho, para ficar mais clean aqui o nosso layout. A gente também pode colocar aqui a fonte. Então, a gente vai colocar aqui fonte Montserrat. Regular. A gente vai colocar 10 aqui, ok? Então, aqui, ó, em propriedades fonte, a gente colocou 10. E aqui, a Fore Color, a gente pode mudar também, mas eu vou deixar ele preto mesmo, que é para ficar mais fácil a gente escrever lá dentro. Bom, depois dessa daqui, a gente também vai criar mais uma text box, mais duas, na verdade, né? Uma para pedidos e uma para data. Então, a gente vai fazer o quê? Vai selecionar ela, Ctrl, e vai arrastar aqui pro ladinho, para ficar do lado de pedidos. Vamos diminuir e vamos arrastar novamente aqui para colocar em data. Essa data ficou muito perto. Vamos colocar um pouquinho mais para cá. Ou diminuir aqui esse, né? Diminuir o número de pedido ali, porque não é grande. A gente coloca assim, desta forma. Tá até para diminuir mais. Eu vou deixar a nossa caixinha de texto do mesmo tamanho da nossa linha aqui, tá? Então, até vou excluir isso aqui e vamos fazer novamente. Então, vou pegar aqui, colocar aqui, pegar mais uma e colocar aqui. Perfeito. Então, agora aqui a gente vai diminuir também. Então, elas ficaram com 64 centímetros, 0,64 centímetros e 3,9. E essa daqui vai ficar também com 3,9. E essa aqui ficou com 7,1. Vou deixar 7. Então, aqui vamos
pegar isso aqui, trazer mais pra cá. Pra não ficar tão longe, esse aqui um pouquinho mais longe. Desta forma aqui. Então agora, se a gente vir aqui em exibir, ó, veja que já tá ficando um layout bem legal, bem bacana. Agora a gente vai pegar esses ícones aqui, também vamos mudar a cor, vamos colocar um azulzinho. Mesmo azulzinho que a gente utilizou ali. Aqui vai ficar muito claro, então vamos pegar um mais escurinho aqui dos azul. Vou pegar esse aqui mais escuro, na mesma paleta de cor, um pouquinho mais escuro para ficar melhor a visualização. Ou até dá para colocar um pouquinho menos. Esse. Certo, pessoal? Agora a gente vai vir aqui em desenvolvedor de novo, inserir e options, buttons agora. Então aqui nesses botões de opção, vai colocar aqui deixar também o mesmo tamanho da largura aqui, então vai ficar 69. E aqui então a gente vai colocar as opções tudo. E antes da gente replicar esse código, a gente vai vir aqui em propriedades. Espera aí, pessoal, a gente tem que inserir aqui o controle ActiveX. Então a gente vai vir aqui. Vamos vir aqui em propriedades e vamos mudar aqui também a fonte para Monte Serrat. Vou colocar 9. Ó, ficou bem legal. E a gente vai poder mudar aqui também a cor. Vamos deixar uma cor mais clarinha para não ficar tão forte. Desta forma. Ok? Então aqui ele vai ficar com 60. Vou colocar 69 para ficar o tamanho igual dos outros. Beleza. E esse aqui, então, ele vai se chamar... Vamos vir aqui em propriedades. Vamos renomear ele aqui. O caption dele. Então, o caption dele vai ser tudo. Certo? Beleza. A gente vai diminuir aqui o tamanho. Vamos dar um Ctrl ali e arrastar para o lado. Aqui, ele vai ser a opção pendente. Vamos aumentar para aparecer tudo. Mais um, chamado em produção. Mais um, a caminho. Pode diminuir um pouco. E aqui o outro status vai ser entregue. E a gente tem mais um que vai se chamar, então, cancelado. Feito. Agora a gente vai selecionar tudo isso aqui. Vamos alinhar certinho aqui para ficar alinhado. E também vamos distribuir na horizontal para ele ficar bem certinho aqui as posições, tá? Então, desta forma aqui. Perfeito. Bom, pessoal, então aqui a gente já criou o nosso layout. Se a gente vir aqui, ó, tirar a linha de grade, a gente já criou o nosso layout. Veja, ficou bem bacana, né? O nosso layout aqui. Agora, o que a gente vai fazer? De vez da gente criar uma nova tabela e criar tudo isso novamente, a gente vai só replicar e trocar as informações. Então, a gente vai vir aqui, ó, Ctrl, vai clicar, arrastar aqui, ó, pro ladinho. Veja que ele criou uma tabela nova. Então, tem gestão de pedidos e gestão pedidos 2. Aqui a gente vai colocar gestão entrega. Entregadores. Ou entregas, né? Entregas. Gestão entregas. Certo? Aqui no gestão entregas, então, a gente vai ter o pesquisador de nome do entregador, ok? E a gente vai pesquisar também data inicial e final. Então, aqui a gente vai copiar esse ícone, vamos selecionar esse aqui e vamos mudar aqui, ó, alterar gráfico da área de transferência. Veja que ele copiou ali. E vamos excluir esse aqui que a gente não vai precisar. Vamos arrastar aqui mais pro ladinho aqui, ó, para ficar mais perto. E aqui nos ícones aqui, a gente não vai precisar de todos esses ícones.
Então, a gente vai diminuir aqui. Então, a gente vai colocar tudo, pago e pendente. Então, esse aqui a gente tira, esse a gente tira, esse a gente tira. Aqui a gente vai colocar, então, vamos vir aqui em desenvolvedor, propriedades, como pago e aqui como pendente. Certo? A gente pode ajustar aqui também o tamanho, que não precisa ficar tão grande. Beleza, vamos arrastar mais para cá. E vamos também fazer aquele ajuste de alinhamento, distribuição na horizontal. Desta forma aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho mais esse, para ele distribuir melhor. Aqui. Beleza, agora sim ficou uma distribuição legal. Ok. Então, aqui a gente já criou, agora aqui a gente também vai fazer a alteração. Então, aqui vai ser o número do pedido, da mesma forma, data, abertura e fechamento, cliente. Aí, aqui de vez de contato, a gente vai colocar endereço. Endereço. Vamos colocar aqui entregador. Valor, entrega. E vamos colocar aqui pagamento, entregador. E aqui o status não vai ter mais. Então, a gente vai vir aqui em exibir títulos e linhas de grade. Então, aqui status não vai ter mais. Vamos deletar isso. Aqui vamos aumentar esse entregador. O valor da entrega dá para diminuir. Aqui o entregador a gente aumenta também. Dá para diminuir um pouquinho. O entregador dá para diminuir um pouquinho. O endereço aqui a gente pode aumentar um pouquinho também. Beleza, vamos deixar assim, desta forma. Depois a gente vê se precisa ajustar. Aqui, ó, como a gente não tinha colocado que ele não podia movimentar, veja que ele já desconfigurou aqui pra gente. Então, vamos ter que arrumar aqui e ajustar novamente. Por isso que é importante colocar a configuração, porque aí quando você mexe no tamanho das colunas, ele não movimenta. Então, a gente clica aqui com o botão direito, formatar objeto, propriedades, não mover ou dimensionar com as células. E ok. Agora sim, a gente pode movimentar ele e não vai ter nenhum problema aqui das nossas células. Um detalhe bem importante que eu acabei esquecendo de colocar são as nossas setinhas aqui. A gente vai colocar isso agora. Então, vamos voltar aqui em gestão do pedidos e vamos inserir aqui. Então, eu vou pegar isso aqui mesmo. Já está pronto aqui. A gente já vai trabalhar com ele. Então, venho aqui em painel de seleção. Venho aqui no meu retângulo primeiro. Então, a gente vai colocar aqui o retângulo sem preenchimento ou um preenchimento branco. E aqui o contorno a gente vai colocar um mais escurinho aqui. Pode ser até esse aqui. Ou então deixar sem contorno, né? Sem contorno ficaria legal também. A gente vai diminuir, então, esse nosso botão aqui para 9. E esse gráfico aqui, a gente também vai diminuir ele para 5. E a gente vai alterar esse gráfico. Então, a gente vem aqui, ó, gráfico de formato, alterar gráfico, de ícones. E aqui a gente vai selecionar, então, a nossa seta. Uma seta para cima. Vou procurar seta aqui. Vou selecionar essa daqui, gostei dela. Inserir. Veja que ele ficou pro ladinho, mas a gente pode vir aqui em girar e mudar a posição aqui para este daqui. E aí a gente pode também alterar aqui a cor dessa nossa setinha aqui. Vamos colocar uma cor amarelinha, que a gente não utilizou o amarelo em nada ainda. Então vamos colocar amarelinho aqui da nossa seta, certo? Um, dois, três, quatro. Tá? Para ficar certinho aqui, padrãozinho. Eu achei que estava muito junto ali. Então, agora, aqui, vamos selecionar isso aqui e vamos alinhar aqui, centralizado. Vamos ver se ficou bom o tamanho. Tô achando ainda que esse retângulo ficou muito grande, então a gente pode diminuir um pouquinho mais. Vamos alinhar novamente.
Beleza. Agora a gente vai copiar isso aqui, colar e vamos arrastar aqui para baixo. Vamos inserir aqui, exibir linhas de grade, para a gente conseguir visualizar melhor. Esse aqui vai ficar mais para baixo, mais centralizado aqui nessa coluna, tá? Desta forma aqui. Então agora aqui nesse, vai selecionar o gráfico e vamos arrastar ele e girar ele novamente. Perfeito. Agora ficou uma seta para baixo e outra para cima, tá? Aqui eu não tô gostando muito desse retângulo com sombra. Então a gente vai tirar a sombra desse retângulo e a gente vai colocar uma corzinha bem clarinha aqui de fundo. De vez de ficar amarelo, a gente vai deixar um pretinho básico. Assim. E a mesma coisa. Deixar um fundo claro e sem sombra. Tá? Dessa forma aqui. Perfeito. Então, agora a gente vai copiar isso aqui, dar um Ctrl C. Vamos vir aqui, um Ctrl V. E vamos alinhar aqui, conforme a gente alinhou lá. Yes. Feito. Aqui a gente pode tirar isso aqui que não precisa. E aqui a gente vai mudar também os ícones. Então, ficou desta forma aqui a nossa gestão de pedidos e a nossa gestão de entrega. Aqui, ó, veja que a gente precisa alterar isso aqui também. Deixar para cá. Perfeito. Agora, pessoal, a gente vai fazer a alteração desses dois íconezinhos aqui. Então, o primeiro aqui, a gente vai alterar o gráfico de ícones. A gente vai selecionar uma pessoinha aqui. Este, inserir. Então, aqui é uma pessoinha. E aqui, a gente pode deixar um ícone ou a gente pode inserir um botão de gerar pagamento. Então, eu vou inserir um botão aqui que eu acho que vai ficar mais legal. Um botão aqui. Então, vamos excluir esse. Vamos escolher aqui cantos arredondados. E vamos colocar aqui. Eu vou no olho mesmo. Aqui a gente vai deixar ele no botãozinho com a cor verdinha também, sem contorno. E a gente vai colocar sombra aqui nele desta forma aqui. Vamos ver aqui a sombra, que cor que está essa sombra. Está preta, vamos deixar o mais clarinho, igual a gente fez com os outros, tá? Para ficar mais neutro. E aqui a gente vai colocar, então, gerar pagamento. Agora vamos ajustar esse texto. Vamos aumentar um pouquinho. Vou colocar aqui Monte Serrate. Feito, pessoal. Então, agora a gente já criou a parte do nosso layout. Então, nas próximas aulas, a gente vai começar a criar os nossos formulários, os nossos códigos para que isso aqui funcione. A gente cadastrar as informações aqui nas nossas tabelas. Através, claro, dos nossos formulários. Então, até a próxima aula!